Olá, pessoal. Vamos agora falar sobre Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, e a gente vai discutir também qual é a sua posição no mundo, de onde ele veio, só que nesse primeiro vídeo a nossa intenção é a própria formação dos Estados Unidos da América. Acho que a maioria sabe que ele foi uma colônia britânica, e existe sempre aquele mito de que o mundo seria dividido entre os ricos e os pobres, no qual os ricos seriam as metrópoles, os pobres as colônias. A gente sabe que essa ideia é totalmente deturpada, até porque os Estados Unidos foi uma colônia britânica e a formação do país Estados Unidos, ele vai ocorrer em 1776, no famoso 4 de julho, no qual ele rompe esse laço e começa a sua expansão até chegar ao país que nós conhecemos. A gente vai começar a discutir nessa expansão. E a gente fala de onde veio esse tão poderoso Estados Unidos. Eu costumo falar que Estados Unidos da América é muito difícil você ser imparcial em relação a eles. É um país que, na minha opinião, só tem três hipóteses. Você ama, a maioria ama, né, fala, pô, acho irado, eu queria morar com os friends, sabe? Ou você odeia, são porcos capitalistas, se metem com todo mundo e acham que podem fazer tudo. Ou você odeia amar. Você sabe que eles se metem em tudo, você não gosta, você acha isso errado, mas no fundo você tem vontade de ir conhecer o Mickey e passear em Nova York, você sabe disso. Então, assim, os caras, assim, você pode até não gostar, o americano, a postura americana, o governo americano, mas os caras são bons no que fazem, tá? E, assim, a formação deles, ela foi pensada, ela foi projetada e eles têm um planejamento muito bem feito, que deu certo, pelo menos na sua primeira expansão imperialista. Hoje eles passam por determinados problemas que a gente vai discutir depois. Mas esse começo, ele vem do quê? Ele vem de uma região localizada na costa leste dos Estados Unidos, na costa do Atlântico, de frente para a Europa. E essa região ela era chamada de 13 colônias. Acho que o nome é autoexplicativo, ela possuía essas 13 colônias litorâneas. E aí você me pergunta assim, por que litorâneo? Isso é óbvio. Lembre que o mundo ele se deslocava pelo mar. Assim como a ocupação do Brasil começou pelo litoral, a ocupação da maior parte das colônias também começou pelo litoral. O mundo ele precisava das embarcações para se deslocar. Então essas 13 colônias localizadas no litoral do Atlântico, onde hoje está localizado o Nordeste americano, essas 13 colônias elas conseguem a libertação em relação aos Estados Unidos e aí elas têm uma difícil missão. Qual a difícil missão? Uma coisa é você estar ali no litoral, ter sua economia vinculada aos portos, etc. Outra coisa é você querer expandir o seu domínio, uma expansão imperialista e alcançar novos ares, que era o plano americano. A formação americana ela é baseada muito no intuito cultural, no intuito ideológico muito forte. E eles tinham sim o plano de expandir, de conquistar novos territórios e aumentar o seu poder. Então a primeira dificuldade que você tem que pensar é o seguinte, imagine isso aqui, eu ocupo apenas esse litoral aqui, eu estou nessa parte, a minha intenção é expansão. Eu quero romper os montes Apalaches, são montes localizados aqui próximos às 13 colônias. Minha intenção qual é? Sair desse litoral e ocupar o resto da terra. Só que aí a gente vai esbarrar em alguns problemas. O primeiro problema que você esbarra é o seguinte, do jeito que a gente falar, eu quero ocupar o restante da terra, dá uma impressão de que a terra estaria vazia. A terra não estava vazia, você tem que imaginar isso. A ocupação americana ela foi baseada em quê? Ela foi baseada em uma enorme destruição da vegetação natural, enorme destruição, você não pode deixar de pensar nisso. E o lado mais cruel qual foi? Foi a intensa matança de animais e principalmente o genocídio de indígenas locais. Então, assim, a expansão americana, ela girou em torno de uma expansão, assim, ela foi muito cruel no sentido da destruição que ela causou. Só que o americano estava fazendo o seu grande projeto. Qual era o seu grande projeto? A sua expansão. Aí você me fala assim, pô, mas como que ele conseguiu expandir tanto? Era uma colônia, consegue liberdade e do nada ele começa a crescer? Não, não é assim. A coisa foi bem pensada. Por exemplo, eu preciso expandir. Então, para expandir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir pessoas. Por quê? Porque eu quero não só devastar, eu não quero só destruir, eu quero ocupar, eu quero que aquilo se torne meu país. Então, o primeiro grande projeto americano é a atração de imigrantes. Ele atraiu muitos migrantes para os Estados Unidos. Obviamente, ele não deliberou para qualquer migrante. Ele deu muita preferência para imigrantes europeus. Daí uma forte herança britânica na formação do americano, uma formação muito baseada também em imigrantes irlandeses que vieram para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu nesse período? Você trouxe um migrante, beleza. Como que você trouxe? Como é que você convenceu alguém a sair da Europa para morar na América? Pense que até então eu estou falando de uma região que era colônia há pouco tempo. Como que você convence alguém a vir para a América? Primeiro, eles fizeram uma política efetiva de distribuição de terras. Você já deve ter ouvido falar nos The Homestead Act, que seria o quê? A distribuição de terras. Por quê? Por que não distribuição deliberada? A venda de terras a preços baixíssimos. E quando eu falo preços baixíssimos, eu estou falando custo de $1, custo de $2, até $10 algumas terras.
E aí você fala assim, pô, era tão fácil assim conseguir terras? Sim, era, mas tinha uma cláusula, óbvio. Qual era a cláusula? Você teria que permanecer ao menos 5 anos na terra. Qual era a intenção dele? A intenção é que depois de você permanecer 5 anos na terra, você já tenha criado vínculo, você já tenha criado estrutura em volta, e assim a gente foi ocupando o interior. Assim você conseguia convencer o cara não só a vir para a sua nova terra, para a antiga colônia, como não ficar no litoral, como expandir para o interior. E ele conseguiu, através dessa política de distribuição de terras, não só ocupar o interior, como criar uma classe média. Então, repare, diferente do Brasil, que você tinha uma terra gigantesca na mão de uma pessoa só e diversas pessoas sem acesso a renda nenhuma, essa política de distribuição de terras, ela conseguiu, de certa forma, distribuir um pouco a renda. É óbvio que isso não foi para todo o país. Você sabe que existem grandes diferenças, principalmente entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Mas, de certa forma, você começou a criar uma classe média. E, além disso, o que você fez? Um forte investimento em ferrovias. Então, olha o que eu fiz. Atraí o migrante, convenci o cara a ocupar o interior através de venda de terras muito baratas. Levei ele para o interior. E agora eu estou fazendo o quê? Eu estou criando ferrovias. Ou seja, eu estou integrando os espaços. Não adianta você pegar uma terra e distribuir em um lugar que você não tem acesso. Essa terra não serve, porque mesmo que eu produza nela, eu não tenho como escoar. Então o plano ele começa a se caracterizar. Você traz o cara, você bota ele no interior, você distribui terras, você bota ele trabalhando e você começa a criação de ferrovias para que o território seja integrado. Paralelamente a isso, o que os Estados Unidos fez? Ele foi adquirindo novos territórios. Como assim? Ele foi comprando, alguns territórios foram cedidos pela Inglaterra, ele comprou territórios franceses, ele comprou territórios espanhóis, ele comprou e invadiu alguns territórios mexicanos, e aí ele foi crescendo. E os Estados Unidos, eles são tão poderosos hoje que você nem percebe que o nome do Estado é uma herança do período que ele não era dos Estados Unidos. Você vê vários nomes, por exemplo, você vê Louisiana. Louisiana é um nome típico francês, coisa que você não percebe quando fala nos Estados Unidos. A herança de áreas espanholas e mexicanas é tão forte quando você tem a Florida, que eles chamam de Flórida, quando você tem São Francisco, San Diego, Las Vegas, Los Angeles, certo? São áreas de origem espanhola que os Estados Unidos foi adquirindo e que hoje são totalmente vinculados à imagem americana. Então eles foram fazendo essa expansão, e essa expansão ela não veio apenas nesse caráter ideológico, político e territorial. Ela também tinha um lado religioso. Você fala assim, como assim religioso? Uma parte importante era o seguinte: você está montando quebra-cabeça. Trouxe imigrante, levei para o interior, construí ferrovias. Primeira coisa que eu disse, ele matou muitos indígenas, ele destruiu animais, ele destruiu plantas, ele foi destruindo o interior. E eles falam assim, como é que você convence uma população a ir causando esse genocídio, a ir destruindo tudo pelo caminho? A gente fala que é uma missão divina. Tá? A gente vai chamar isso do destino manifesto. O nome ele já é muito importante, por quê? Porque se uma coisa é seu destino, significa que ela vai ocorrer. Você querendo ou não, porque é destino. E se ele é manifesto, quer dizer que ele já está ocorrendo, ele está se manifestando, ou seja, o seu destino ele está acontecendo. O que isso quer dizer? Existia uma missão divina de que o povo americano, ele teria, no caso, a missão de levar o desenvolvimento para todas as regiões. Então, aquelas regiões que se encontrassem numa situação de subdesenvolvimento seriam áreas de atuação desse povo com a missão divina de levar o desenvolvimento. Então, o americano, até hoje, às vezes ele faz uma expansão, às vezes ele invade um país e ele ainda traz esse discurso. Que discurso é esse? Um discurso que fala que o povo americano tem o dever de levar o desenvolvimento. Então, quando você cria toda essa arquitetura para crescer, você consegue expandir. E os Estados Unidos, eles conseguem sair do Atlântico e eles dominam até o Pacífico ainda no século XIX. Então é uma expansão memorável. Por quê? Você consegue cortar todo o continente americano, passando as áreas de pradaria, passando as áreas mais desérticas, rompendo as grandes montanhas rochosas, chegando até o Pacífico, e isso tudo ainda no século XIX. Então a expansão imperialista americana, antes de ir para o mundo, é importante você saber o quê? Que ela começou dentro do próprio território. A formação do território americano foi o primeiro grande passo imperialista do povo americano. A gente vê mais daqui a pouco.